Pois é, a gente fala de saúde da mulher todos os dias aqui no nosso Você Bonita, mas hoje a gente vai falar de um assunto ainda mais sério e mais específico. Você sabe quais exames você deve fazer anualmente para cuidar da sua saúde? Você sabe como proceder nesses exames? Você sabe o que acontece? Ou você é daquelas que tem medo e receio de alguns deles e aí vai deixando, empurrando com a barriga? Isso pode ser muito sério. Quem volta ao programa, que eu estava morrendo de saudades, é o ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli. Seja bem-vindo! Tudo e você, doutor? Que coisa boa. Poder falar desse assunto é tão legal. Saúde da mulher, é maravilhoso, né? Importante. E importante, desde que, claro, as mulheres tenham isso em mente para poder ter aí um controle e um cuidado muito maior. Vamos lá, doutor. Por onde você quer começar? Que exame você diria aí que tem que ser o número 1? Acho que não existe um exame número 1. Uma coisa que a gente tem que falar, em primeiro lugar, que é super importante, é a mulher não ter medo e nem vergonha de ir ao ginecologista. Perfeito, concordo. Periodicamente, preferencialmente uma vez ao ano, isso se ela não tiver nada, nenhum sintoma. Tá. Simplesmente para realizar todos os exames preventivos, os exames de rastreamento de algumas doenças que são muito comuns nas mulheres. Tá. E isso deve acontecer desde a primeira menstruação. Então a menininha com 12, 13 anos menstruou, ela já tem que começar a acompanhar com o ginecologista. Tá. Porque ela pode apresentar de repente um ovário policístico, até um cisto de ovário, alguma alteração no ciclo menstrual. Então o primeiro momento de ida ao ginecologista é com a menarca, com a primeira menstruação. Exatamente. Certo. Com a menarca, a primeira menstruação da mulher, ela já deve procurar o ginecologista. Tá. Vida sexual ativa, mais ainda. Isso nem se fala. Até para que o próprio ginecologista possa orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Agora, chegamos no ginecologista, então, principalmente para as mulheres que já têm uma vida sexual ativa. Quais são os exames que são recomendados anualmente? Primeiro de tudo, Papa Nicolau é clássico, né? é o principal, né? E muita gente tem medo do Papa Nicolau. A gente não é para ter medo do Papa Nicolau. O Papa Nicolau até trouxe para explicar como é que é uma coleta de Papa Nicolau, que legal. É tão simples, é tão rápido e indolor. Verdade. Então, o Papa Nicolau, se a gente imaginar, a gente tem uma escovinha, imagine o colo do útero como sendo a minha mão, tá? O ginecologista vai colocar aquele espéculo, que é o chamado bico de pato, né? Coloca na vagina da mulher e com essa espátula ele vai fazer uma pequena raspagem no colo do útero, bem de leve, onde vão vir pequenas células, onde ele vai passar numa lâmina e entregar para ser analisada. E depois da espátula é com essa escovinha no orifício do colo do útero, onde ele introduz, faz um pequeno movimento giratório e também coloca na lâmina e manda para avaliação do laboratório. O que o Papa Nicolau traz aí de informações, por que ele é um exame tão importante, tão sério? Ele nos mostra se existe alguma célula alterada, ou seja, um exame de rastreamento para câncer de colo de útero, além de poder detectar algumas doenças, como por exemplo aquelas feridinhas no colo do útero, se a mulher tem até um HPV presente, algum tipo de corrimento, bactéria, fungo, ele também consegue identificar. Tá, então para identificar um câncer no colo de útero, no colo do útero, a gente precisa do Papa Nicolau. Outro exame não detectaria? Existem outros exames, mas o Papa Nicolau é o exame mais preciso, mais barato, mais acessível e menos invasivo. Perfeito. Então ele é o mais recomendado para isso. E de quanto em quanto tempo a gente deve colher o Papa Nicolau? Anualmente, se a mulher não tiver nenhum fator de risco. Se é uma mulher que já tem algum fator de risco, já teve um câncer previamente, ela mesma, ou mesmo um fator de risco familiar muito forte, uma mãe com câncer de colo de útero, nós recomendamos a cada 6 meses. Legal. Então, primeiro de tudo, Papa Nicolau, não dá para ter medo, gente. Tem muita gente que tem medo do bico, para abrir... Do espéculo. Como chama? Espéculo. Espéculo, do famoso espéculo. Não temos um espéculo aqui, mas as mulheres sabem, é o que é utilizado para você abrir, né, a vagina, senão o médico não consegue colher. Não consegue chegar no colo. Mas não dói nada, então não pode ter medo. Papa Nicolau é importantíssimo e deve ser colhido, então, anualmente, pelo menos. Pelo menos. Segundo exame. Um exame clássico também, o ultrassom pélvico e transvaginal, onde através desse exame nós vamos conseguir observar o útero e os anexos. Os anexos seriam as tubas e os ovários. Certo. Então, para quem é recomendado o ultrassom pélvico e para quem é recomendado o transvaginal? Na verdade, não é para quem, sim, dependendo do que nós queremos ver. Ah, perfeito. Certo? Por exemplo, numa gestação inicial, bem inicial, é preferivelmente usado o ultrassom transvaginal, onde o embrião é visto melhor. Com o avançar da gestação, o pélvico passa a ser melhor. Então, vai depender do que você quer observar. Então, na mulher, inicialmente, o clássico que nós pedimos é o ultrassom transvaginal. Porque o útero dela é pequenininho, não é um útero gravídico, então é mais fácil de visualizar. Então, nós visualizamos se existe a presença de algum mioma, de algum pólipo. Entendamos pólipo como sendo uma verruguinha que cresce dentro do útero. Mais ou menos assim, um pedículo que fica dentro do útero, ele pode sangrar e dar uma irregularidade menstrual.
Entendi. Endometriose nós conseguimos detectar. Com esse ultrassom transvaginal? Com o ultrassom. Muitas vezes lesões de endometriose, até cistos de endometriose, chamados de endometrioma, são visíveis ao ultrassom. O diagnóstico é feito através do ultrassom. Cistos normais, funcionais, cistos hemorrágicos nos ovários, um espessamento de tubo uterina. Então tem muita coisa. O espessamento do endométrio, para ver se ele está espessado, que a mulher pode ter uma irregularidade menstrual. É um exame importantíssimo. É super importante e dá ao obstetra, ao ginecologista, muitos subsídios, muitas informações de uma vez só. Tá. Então é um exame muito bom e tem que ser realizado anualmente. Anualmente também. Então, também. Ultrassom transvaginal, não dá para deixar passar, não dói também. Totalmente indolor. Totalmente indolor. Não é, quando a gente fala transvaginal, a gente até poderia selecionar uma imagem aí do aparelho. Quando as mulheres chegam no consultório, algumas podem se assustar, porque ele é grande, então dá a impressão que você vai ter aí uma entrada de um aparelho enorme. Não é isso. Não, ele é uma só a pontinha que tem a câmera, né? Exatamente. E que vai mostrar aí o que está acontecendo. Então, por favor, não tenham medo do ultrassom transvaginal, porque não acontece absolutamente nada. Não precisa ter medo. E outra coisa, muitas vezes a mulher pode reclamar um pouquinho de dor, mas essa mulher que pode sentir um pouco de dor na hora do exame, é porque alguma coisa pode estar alterada. Ah, entendi. Se a mulher não tem nada, ele é um exame para ser indolor. Perfeito. De Então, repente isso ela também tem pode uma ser endometriose, ela tem alguma coisa, pode sentir um pouco de incômodo. Tá. Isso vai variar muito de mulher para mulher. Mas é um exame que o natural dele é ser indolor. Perfeito. A gente tem perguntinhas aí que chegaram no nosso e-mail. Vamos colocar na tela uma então para ver de quem que é? Olha lá, pode ser uma dúvida sua também. Mariana de São Paulo, um beijo para você. Quando devo realizar o Papa Nicolau? Acabei de ter um filho. Ah, boa pergunta. E aí? Para quem acabou de ter filho, parabéns, que coisa boa. Tudo de bom para você e para o nenê. E aí, doutor? Anualmente, independente de ter tido filhos ou não. Ok. Inclusive, se a mulher colheu o Papa Nicolau, dali a 6 meses ela ficou grávida. Mais 6 meses, ela vai estar no 6º mês de gestação, já deu 1 ano do Papa Nicolau. O médico pode colher o Papa Nicolau mesmo na mulher gestante. Ah, é? Não há problemas, não há riscos. Entendi. Então, mesmo na mulher grávida, o exame pode ser colhido. Não tem problemas. Olha, eu não sabia. O meu fez 1 ano, eu vou colher agora em julho, mas podia ter... Se venceu, pode colher. Não há nenhum problema. Ah, mesmo a mulher estando grávida. A gente então só orienta para se a mulher estiver sangrando, esperar parar o sangramento, porque sangrando a gente altera o exame e fica ruim para ser observado. Perfeito. Vamos então para um próximo exame, mamografia, doutor Domingos. Mamografia também é um exame que as mulheres morrem de medo. Eu ainda não fiz mamografia. A partir de que idade deve ser feita a mamografia? Normalmente, se não houver fatores de risco também, nem familiares, nem pessoais, nós orientamos uma mamografia aos 35 anos, que, se normal, será repetida somente aos 40. Ah, é? E a partir dos 40, nós realizamos os exames anualmente. Perfeito. Então, antes dos 35, quem não tem caso na família, não tem uma indicação, não tem necessidade. Muitas vezes a gente pode lançar mão do ultrassom de mamas e não da mamografia. Perfeito. Porque o ultrassom de mamas também consegue detectar algumas lesões, principalmente cistos de mama ou nódulos benignos, que é o mais comum na idade mais jovem. A partir dos 35, já é indicado nós realizarmos a mamografia, porque ela detecta lesões mais grosseiras, ou seja, um rastreamento para câncer de mama efetivamente. O que acontece na mamografia? Você tem aqui o exemplo, ai, tão bonitinho, ó. O peito, assim, a mama, ela é espremidinha. Ela é colocada sobre 2 placas, onde é feita uma pequena pressão para que você consiga estender esse tecido mamário ao longo da placa e ele possa ser tirado esse raio-x. Entendi. Isso é a mamografia. Okay. É um raio-x direcionado na mama. Então, nesse caso, claro, grávidas não podem fazer. Grávidas não devem fazer pelo fato de estarem com os canalículos enchendo de leite, amamentando, então não é recomendado. Nós orientamos acabar a gestação para depois realizar o exame. Agora, é um exame recomendado para todas as mulheres. Todas as mulheres. Ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar. Até porque nós temos os 2 principais cânceres da mulher, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Que se a gente conseguir diagnosticar precocemente através dos exames de rastreamento, nós teremos 100% de cura. Se a mulher, de repente, fica 2, 3, 4 anos sem realizar o exame, e quando faz o exame e detecta uma lesão, muitas vezes já é uma lesão avançada, onde a mulher pode já ter até metástases e não ter mais cura. Entendi. Então é extremamente importante o rastreamento anual para, se detectado, nós termos 100% de cura. Por mais que tenha que ser submetida muitas vezes a uma cirurgia, a retirada até de uma parte da mama, ou de repente a retirada do útero num câncer de colo de útero, mas a mulher vai estar curada. Entendi. Ela não vai morrer por causa disso. Perfeito. Agora, já que a gente está falando então da mamografia ou também do ultrassom de mama, no ultrassom de mama a gente consegue detectar, caso tenha aí também um tumor, um nódulo,
Algo mais sério? Na verdade, todos os exames, tanto a mamografia quanto a ultrassom de mamas, eles são para detectar que existem lesões. Ok. Então, eles podem detectar lesões sólidas, como um nódulo, lesões císticas, como um cisto de mama, que se detectado, nós temos que partir para uma outra investigação. Então, nós fazemos uma punção, por exemplo, por agulha fina, onde células desse nódulo são retiradas e analisadas ao microscópio. E aí você pode dar certeza, com 100% de chance, é benigno ou é maligno. Entendi. Tem necessidade de operar, não tem necessidade de operar. O primeiro passo é a mamografia ou ultrassom? A mamografia e o ultrassom são exames para rastrear. Tá. Se detectado algo, esse rastreamento continua. Ele avança com outros tipos de exames. Perfeito. Agora, uma coisa importante também da mama é a mulher realizar o autoexame. É o que eu ia dizer, doutor. Nos ensine como a gente deve fazer o autoexame. Bom, o autoexame a mulher deve realizar preferencialmente uma vez ao mês, no período perimenstrual, onde a mama já está um pouquinho mais inchada. Tá. E ela deve realizar movimentos, primeiro palpatórios na mama, ao redor de toda a mama. Depois, um movimento dedilhando a mama, como se estivesse tocando um piano mesmo, dedilhar a mama toda. Tá. E no final, que é muito importante, fazer uma expressão do mamilo. Para quê? Para ver se sai algum tipo de secreção. Tá. Às vezes pode ser uma secreção leitosa, às vezes aquosa, às vezes uma secreção avermelhada. Cada uma tem um significado. E uma coisa importante, palpar não somente a mama, mas também a região da axila, pois muitos nódulos de mama aparecem preferencialmente na axila. Esses nódulos podem ser doloridos ou não? Isso Se não tem forem relação? nódulos benignos, não aderidos, dependendo do tamanho, eles são completamente indolores. Ok. Mas o mais importante do autoexame não é a mulher fazer o diagnóstico de um nódulo. O mais importante é ela conhecer a arquitetura da própria mama. Tá. Então ela sabe, bom, a minha mama aqui é um pouquinho mais durinha, aqui ela é um pouquinho mais macia, aqui ela tem um pouquinho de fibrose. Ela sabe que a mama dela é daquele jeito. Entendi. Nos exames que ela vai fazendo, se de repente ela detectar, opa, isso não era assim, alguma coisa está diferente, Tá. vou procurar o meu ginecologista. E perfeito. Então ela vai ser a primeira a diagnosticar que algo não está bem. Pode ser que não seja nada, mas ela vai ver, como ela já conhece a mama dela, que aquilo não é o natural. E claro, o quanto antes isso for detectado, muito melhor, isso a gente não precisa nem dizer, né? Exatamente. É óbvio. Agora, para quem está amamentando, tem alguma diferença para fazer esse exame, pelo menos preventivo, ou o autoexame? Normalmente, para quem está amamentando, nós podemos fazer o ultrassom de mamas, que é totalmente invasivo, indolor, que a gente consegue visualizar se há algum cisto ou até algum nódulo, e o autoexame a mulher pode continuar fazendo, não tem o menor problema. Se ela detectar alguma coisa, o ginecologista vai poder dar continuidade nisso. Tá. Até se precisar fazer uma mamografia, em caso de detectado uma lesão num autoexame ou até num ultrassom, a gente pode avançar com esse acompanhamento, fazendo a punção e tudo mais. Porém, a mamografia logo de cara para quem está amamentando não é indicado. Não é legal. Exatamente. Inclusive, doutor, queria até conversar com vocês, já que a gente está falando então da mama, de possíveis câncer de mama, e por isso que a gente tem que realizar aí os exames preventivos. Muito se diz que quando a gente amamenta, a gente diminui a chance de ter câncer de mama. E que enquanto estamos amamentando, isso pode se tornar raro. Mas não é bem assim, não é, doutor? Eu tenho uma amiga que amamentou até 1 ano e meio e estava com um tumor maligno grande enquanto estava amamentando. Mas como a gente fala sobre isso? Falando, não, mas quem está amamentando está protegida. Meu Deus, que susto, né? Hoje, graças a Deus, ela está muito bem, mas passou aí por um longo período de tratamento, ainda está se tratando, mas eu acho que serve como um alerta aí para muitas mulheres. Na verdade, não é que a mulher está protegida. A mulher que engravida, a mulher que amamenta, ela tem um menor risco. Ok. Isso não significa que não possa acontecer, mas o risco realmente é diminuído. Por quê? O câncer de mama ele é intimamente ligado à exposição da mulher ao estrógeno, ao hormônio estrogênio. Ok. Quanto mais vezes a mulher fica grávida, quanto mais tempo ela amamenta, menor a exposição dela ao estrogênio. Pois ela vai estar sob a influência da progesterona durante esse período. Entendi. Então o câncer de mama ele é muito mais comum em mulheres que nunca engravidaram, que nunca amamentaram. Tá. E menos comum em mulheres que têm 8, 10 filhos, por exemplo. Tem muitas mulheres que têm muitos filhos, o risco de câncer de mama ele é menor. Isso não significa que não possa acontecer, mas o risco realmente diminui. Então, mesmo quem está amamentando deve fazer os exames. Sem é isso que a gente sombra de tem dúvidas. que ter em mente, né? O risco diminui, mas não pode parar com o rastreamento. Ok. A gente tem mais uma perguntinha que chegou aí no nosso e-mail. Vamos colocar na tela para ver de quem que é? Olha lá. Na tela. Travou. Tem problema não, tem muita pergunta aqui no meu Twitter e eu tenho várias. Vamos colocar agora? Ok. Ana Clara, um beijo para você. O Papa Nicolau detecta o vírus de HPV ou eu preciso fazer outro exame? Boa pergunta, Ana Clara. O Papa Nicolau, dependendo do subtipo do HPV, ele até consegue detectar a presença do HPV. Porém,
existem exames muito mais específicos para o HPV. Tá? A captura híbrida, por exemplo, é um exame específico para detectar o HPV. A mulher pode lançar mão da colposcopia também, que é um exame muito bom para você conseguir ver se tem lesão no colo do útero até pelo próprio HPV. Agora, não significa que ela vai ver o HPV, porque o HPV só vai ser visível nesse tipo de exame se tiver lesão pelo HPV. Ah, entendi. Não significa que muitas vezes ela tem o HPV e ele não vai ser visto nesse exame. Para saber se a mulher é portadora do vírus HPV, existem exames específicos que não é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau pode visualizar se tiver uma lesão visível ou se ela já tiver alguma cicatriz de alguma lesão antiga pelo HPV. Ah, entendi. Legal, então. Então, de qualquer maneira, o Papa Nicolau é tudo de bom, tem que fazer mesmo. Chegou uma pergunta da Sara. Sara, um beijo para você. Quanto tempo após o parto tem que fazer o preventivo? Normalmente, anualmente, que nem nós conversamos aqui. Tá, isso não muda, né? Não muda, independente de ter tido filho ou não ter tido filho. Teve o parto, obviamente, se ela acabou de ter o parto, se foi um parto normal, por exemplo, vamos aguardar aí pelo menos 60 dias para ela se recuperar do parto, o útero voltar ao tamanho normal, o colo do útero se fechar, o sangramento parar, para que se colhe o Papa Nicolau. Perfeito. A gente não pode fazer logo na sequência do parto, porque ainda o colo está aberto, o sangramento ainda permanece. E ainda tem muita coisa diferente rolando, né, doutor? Muita novidade. Coisa voltando ao normal. Doutor, já que você citou a colposcopia. Colposcopia. O que é a colposcopia? Como ela é realizada? Dá pra gente mostrar? A colposcopia ela é muito simples. Na verdade, o médico coloca o mesmo espéculo, que é o bico de pato, mulher. Bico de pato. O colo do útero dela é passado uma substância de iodo que vai pintar esse colo, ele vai ficar escurecido. E nos locais que não corarem, significa que ali tem alguma lesãozinha por alguma bactéria, tem a presença de nitrogênio naquela região. Entendi. E aí o médico vai lá com uma pincinha e faz uma pequena biópsia e manda para análise. Porém, também é um exame não invasivo, um exame indolor. Só que na hora que ele pinta esse colo do útero, ele vai observar essas lesões através, como se fosse um binóculo. Através de um aparelho que vai ampliar muito esse colo do útero para o ginecologista observar. Então, de qualquer jeito, ele não vai colher algo. A primeira intenção é somente observar. Se houver alguma lesão e o ginecologista tiver pedido, ele vai fazer essa biópsia. E existe também a vulvoscopia, que é o mesmo tipo de exame, onde é passado também uma substância incolor na vulva. E se tiver alguma lesão, por exemplo, por HPV, essa lesão vai ficar esbranquiçada. E aí também pode ser feita a biópsia para análise. Ai, que bacana. Agora, isso não tem nada a ver com colocar contraste. É o iodo. Não. Contraste é outra história. Contraste é para outro tipo de exame. Porque já ouvi muita gente com medo de fazer a colposcopia, porque, contraste, dói, etc. Nada disso. Não é injetado nada na veia, não tem que tomar nada disso. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente confunde um exame com o outro, acaba, enfim, causando alguns probleminhas e você deixando de fazer um exame importante, porque tem essa dúvida, tá? Tem mais alguma perguntinha, Má, no e-mail que a gente pode fazer? Porque aqui tem várias. Ai, meu Deus, chegaram... Deixa eu fazer só mais uma, então, aqui do nosso Twitter, aqui. Ai, que boa pergunta. Ela não tem a ver com os exames, mas é uma pergunta bacana e eu acho que muitas mulheres podem ter essa dúvida. Tati, um beijo para você. Ela quer saber se quem tem ovário invertido pode ter dificuldades para engravidar. Nunca falamos de ovário invertido. Na verdade, ovário não, o que ela quis dizer ela útero, falou ovário, mas é o útero, agora exato. que eu vi ovário invertido não existe, é o útero invertido, né? E na verdade ela quis dizer útero retrovertido. Porque o que acontece? Isso na verdade é uma variação anatômica, não é nenhum problema de saúde, nenhuma doença. O útero ele pode ser retrovertido, ou seja, voltado para baixo, ou anterovertido, voltado para cima. Isso é uma questão anatômica. Isso não influencia em absolutamente nada, não gera nenhum problema físico para a mulher. Nada. E também não dificulta desenho a gente consegue mostrar? É o inverso, Sim, então? O útero, aqui nós temos o canal vaginal e o útero. Então, o útero que seria retrovertido, ele seria voltado para baixo, o colo do útero olharia para cima. Que interessante. O útero, que ele é anterovertido, ele está voltado para cima e o colo do útero olhando para baixo. Para a realização de todos esses exames que a gente falou, é a mesma coisa? Mesma coisa. O ginecologista consegue ter acesso ao colo do útero da mesma maneira. E para engravidar, o neném fica no útero também da mesma maneira? Também não há nenhum problema, até porque os espermatozoides, para subirem através do colo do útero, eles têm um tropismo positivo através das secreções da vagina. Então, independe do útero, ele tá o colo do útero reto, para cima ou para baixo. Ele vai conseguir fazer a sucção dos espermatozoides sem nenhum problema. Então, Tati, não se preocupe se você fez a pergunta, porque tem o útero retrovertido. Não se preocupe, fique tranquila que está tudo bem, não é um problema e não atrapalha
para engravidar. E eu quero agradecer mais uma vez, doutor Domingos Mantelli, deu uma aula, verdadeira aula. Meninas, depois dessa aula, marquem os exames, não esperem mais tempo, tem que fazer tudo, ficar com a consciência tranquila é a melhor coisa do mundo. Saúde, com saúde não se brinca, né, doutor? Nem um pouco. Não dá nem para imaginar. Aliás, deixa eu te falar, você me disse que sua família é cheia de médicos, né? São só 14. São só 14. Tem alguém algum que é otorrinolaringologista? Meu pai. É o seu pai? Ai, ele já operou meu pai. Adoro essas coincidências da vida. Eu estava falando, enfim, comentei o sobrenome, Mantelli. Ele, peraí, já fui operado por um Mantelli, tá. Então é seu pai? Tem muito médico que bacana, na família. Parabéns, doutor. Olha, obrigado, quem quiser entrar em contato, então, com o doutor Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, para saber mais também sobre esse e outros assuntos, só acessar o site www.domingosmantelli.com.br. Domingosmantelli com 2 L's.com.br. É isso aí, doutor. Obrigado, Carol. Obrigada, arrasou mais uma vez. Um beijo na sua esposa linda. Você viu que a gente fez uma brincadeira com ela? Vi, Colocamos ótimo. a pequena sereia. Adorei. Obrigada, doutora. Até a próxima. Muito bacana, uma verdadeira